leitura do texto. E a mensagem que o Senhor tem ministrado no meu coração essa noite é uma mensagem de esperança. E às vezes eu não entendo o agir e o trabalhar de Deus, porque às vezes é de uma forma um tanto quanto estranha. Porque Deus pega você no seu pior dia, um dia que você está em desespero, um dia que a sua alma está clamando, e Deus te manda trazer uma palavra de esperança. E o texto que eu quero ler com você nessa noite se encontra lá em Lucas 7, verso de número 11, que diz o seguinte: Lucas 7, 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo um enterro de um filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade que estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois se aproximou-se e tocou no caixão, e o que carregavam o caixão, Jesus disse: jovem, eu digo, levanta-se. O jovem sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós. Diziam eles: Deus interviu em favor do seu povo. E essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judeia e circunvizinhança. Podem tomar o seu assento. O texto que eu fiz menção vai relatar a história de uma mulher. Eu não vou mencionar o nome dessa mulher porque a Bíblia ela não me conta o nome dela. Ela só me conta que essa mulher, ela teve um encontro com Cristo. E enquanto eu orava por essa mensagem, eu perguntei: Senhor, o que o Senhor quer falar nessa noite? E o Senhor me trouxe um tema ao meu coração: a noite do encontro. E já tem alguns dias que o Senhor tem ministrado isso no meu coração. O pastor Roberto trouxe essa mesma mensagem. Eu até falei, o Senhor pregou em cima daquilo que eu já estava preparando há um tempo. E a Bíblia vai relatar a história dessa mulher e vai contar o seguinte fato: é uma mulher que se encontra viúva, e o cenário que ela está vivendo agora é um cenário de dor, Eliud. É um cenário de sofrimento. É um cenário que muitos aqui, pode ser que não vão chegar em nome de Jesus, que é o ponto de enterrar o seu filho. Por que que isso dói tanto? Porque isso vai contra a ordem natural das coisas. Porque a ordem natural é que os pais enterrem os filhos. Só que na vida dessa mulher está acontecendo diferente. Ela que está indo ao cemitério enterrar o seu próprio filho. E como se não bastasse a dor de enterrar o seu filho, e o que traz mais peso ao meu coração é porque a Bíblia vai dizer que a mulher que está indo enterrar o seu filho é uma viúva. Então nós entendemos que ela já perdeu o seu marido, porque a morte já havia batido na porta da casa dela, e pela segunda vez a morte vem, e ela está levando não só o seu filho, mas eu vou tentar contextualizar isso aqui para você, se você entende a profundidade da dor que essa mulher está passando e ela está sentindo. Porque nos tempos antigos, a responsabilidade do lar recaía sobre a vida do homem, do marido. E por que eu falo no tempos antigos? Porque nós estamos vivendo uma geração tão disturpada, o inimigo ele está trabalhando tanto na mente das pessoas, que nós estamos invertendo os valores. É por isso que nós estamos pegando uma geração de pessoas que não tem base familiar, porque o inimigo ele está entrando dentro das famílias e distorcendo aquilo que Deus levantou como parâmetro. E qual era o parâmetro? Que o homem é o sacerdote da casa, então ele tem como responsabilidade e obrigação cuidar do seu lar. Só que hoje em dia isso está se tornando cada vez mais difícil. É por isso que a gente vai ver muitos pais abandonando seus filhos e deixando as responsabilidades para as mães. Mas é isso que aconteceu, Marcos? Não, eu estou só tentando te trazer para dentro da história.
A Bíblia vai dizer que essa mulher ela perdeu o marido. E o marido era representação da sua segurança financeira, da sua segurança emocional e da sua base familiar. Então, quando ela vai enterrar o seu marido, ela não está apenas enterrando o seu marido, ela está enterrando a sua base familiar e a sua base financeira. Isso nos traz preocupação. Só que, como eu falei, naquele tempo era de costume, se alguma coisa sucedesse com o marido, a responsabilidade que estava sobre o pai recaía sobre o primogênito, ou seja, o filho mais velho. Só que essa responsabilidade ela até foi passada. Eu imagino o filho dela, pastor Roberto, cuidando da mãe. Até porque agora eles estão em um momento vulnerável. E ele tem que prestar esse socorro e esse apoio para a mãe. Eu imagino ele do seu lado, falando que ele não vai deixar faltar nada para ela, que ele vai cuidar dela, que ele vai cumprir o princípio que veio sobre a vida dele, que é de ser sacerdote da sua casa, ser o sacerdote do seu lar. Só que, às vezes, a vida vem nos pregando algumas peças. E como eu falei, a morte já tinha chegado no lar dela uma vez. Isso acontece pela segunda vez. A morte leva o seu filho. Agora uma situação que já estava ruim, ela passa a piorar. Porque quando o marido morre, tem o filho. Só que a Bíblia vai me dar um detalhe, isso aqui fere o meu coração. Porque a Bíblia vai dizer que essa mulher ela está saindo da cidade para enterrar não só o seu filho, mas o seu único filho. Eu imagino essa mulher saindo na porta da cidade e acreditando que a partir desse momento ela vai enterrar tudo aquilo que ela tem como esperança. Ela está saindo da cidade, ela está caminhando em direção ao cemitério. E entenda comigo, ela conhece o trajeto, ela já passou por lá, não é a primeira vez que ela está fazendo isso. E o Senhor ministrou algo no meu coração aqui. Você já parou para perceber que tem alguns ciclos que parece que se repetem na nossa vida? Que você fala assim, Senhor, eu já orei por isso, eu já vivi esse deserto, eu já passei por isso. E eu imagino essa mulher com esse mesmo questionamento, Senhor, por quê? A dor do luto está batendo na minha porta mais uma vez. Senhor, por quê que eu estou passando por essa situação mais uma vez? E eu quero que você se coloque nessa história. Talvez assim como eu, você já viveu algumas situações que se repetiram na sua vida. E você orou ao Senhor dizendo, Senhor, por que eu estou passando por isso de novo? Só que nessa noite, como eu falei, é uma noite de encontro. Eu não sei o que você deixou para trás ao entrar essas portas. Eu não sei que debaixo de dor você chegou aqui, mas eu quero te dizer que hoje você não veio aqui em vão, você veio ter um encontro com Jesus. E deixa eu te falar uma coisa, eu não conheço ninguém na Bíblia que tem um encontro com Jesus e não tem a vida transformada. Eu não conheço ninguém na Bíblia que tem um encontro com o Mestre e nada diferente acontece na sua vida. A gente vai ver isso lá em João 4, onde o Senhor ele tem um encontro com uma mulher. Na verdade, eu não quero começar por João 4, eu quero começar por Gênesis 28. E é um dos encontros que marca a minha vida, porque eu me vejo nessa história. Qual é o encontro, Marcos? É um encontro de Jacó com Deus. A Bíblia vai dizer que Jacó está no vale de Jaboque, e lá ele tem um encontro com o Senhor. E sabe o que é que muda na história de Jacó? A Bíblia vai me contar que Jacó ele tem o seu nome mudado. Jacó, significado perseguidor, usurpador, aquele que agarra pelo calcanhar, enganador. Só que o dia que esse homem tem um encontro com Deus, o céu fala para ele, Jacó, a partir de hoje não chamará mais Jacó, mas Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Eu não sei como que você chegou aqui, mas eu quero te dizer que quando você tem um encontro com Cristo, a primeira coisa que acontece é uma mudança de identidade. Talvez a sua família te intitula
com o posicionamento que você teve no passado, porque Jacó era assim, chamado de enganador, porque ele enganou seu irmão. Só que quando Deus vem, Deus muda a identidade dele. E eu quero declarar que tem identidades sendo mudadas aqui nessa noite. Eu quero declarar que tem identidades sendo mudadas aqui nessa noite. Porque tem pessoas que entraram aqui com a identidade quebrada, distorcida, porque lá fora o inimigo quis mudar a sua identidade. Só que você chegou e teve um encontro com Deus hoje. Deus está falando assim, não é perdido, é filho. É filho, é filho. Hoje é uma noite onde o Pai vai encontrar filhos perdidos nessa noite. Irmão, não me pergunte por que eu estou caminhando para o rumo dessa mensagem, mas eu sinto o peso da glória de Deus e eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Mas eu vou chegar no texto. Segundo encontro que eu encontro na Bíblia, foi uma das confirmações dessa noite. Isa, não tenha dúvida do que você carrega, é algo de Deus. Não duvide daquilo que você carrega, porque assim como você foi usada para trazer confirmação sobre uma palavra, eu não tenho dúvidas que o Senhor usa você para curar muita gente que está lá embaixo. E eu falo isso porque já fui ministrado em cura na alma ao te ouvir. E a confirmação foi quando ela começou a falar da mulher samaritana. Segundo encontro. E o que acontece? Deus vai pegar uma mulher, melhor dizendo Jesus, onde ela chega com a identidade errada também, pastor. E Jesus gosta desse tipo de pessoa. Sabe aquela pessoa que a sociedade rejeita? Fala assim, vai ser cachaceiro igual o pai. Aí Jesus, espera aí, e se eu quiser levantar um profeta? Vai ser mentiroso igual a mãe. E Jesus fala assim, se eu decidir levantar uma levita? A sociedade rejeita, menospreza, mas Jesus, ele vem e abraça. E essa mulher, ela está tendo um encontro com Jesus, sabe aonde? No tanque. E ela foi em um horário específico, ela foi ao meio-dia. Por que ela foi ao meio-dia? Porque era o horário que o sol estava mais forte, ou seja, tinha menos pessoas, ou a probabilidade dela encontrar alguém era menor. Só que esse é o cenário perfeito para Jesus, irmão. Sabe o lugar onde ninguém te encontra? Ele te acha. Sabe aquele dia que você fala assim, eu vou esconder a minha vergonha hoje? E ele fala assim, hoje eu te acho nessa noite. Porque aquela mulher, irmão, ela chegou lá no tanque como adúltera, mas ela saiu de lá como uma missionária. Eu não sei se você acredita, mas eu creio que Deus é um Deus de transformação. Eu creio que o nosso Deus é um Deus que traz mudança. Ele muda a rota. E por que eu falei que hoje era uma noite de adoração? Porque é realmente isso aqui. O meu maior prazer é adorar ao Senhor. Eu acredito que o seu também. Só que hoje não é uma noite só de adoração. É a noite que o Senhor te trouxe aqui para falar com você. E uma das coisas que Ele tem trago no meu coração é que hoje é uma noite de esperança para aqueles que estão desesperançosos. Talvez você chegou aqui nessa noite falando assim, Senhor, eu estou debaixo de uma causa que é até impossível. E o Senhor manda te dizer, é impossível para você. Não há nada em cima nos céus ou embaixo da terra que seja impossível para o nosso Deus. Irmão, vocês não estão entendendo. Quando Deus ele resolve entrar no negócio, Ele resolve mudar a sua história. Se Ele decidir fazer isso com você hoje, não tem nada que impeça o mover e o agir de Deus na sua vida. E se eu tivesse aí, eu já estaria levantando a minha mão e dando glória para Ele. Porque como eu falei, todas as vezes que você levanta a mão e começa a glorificar o Senhor, a glória de Deus desce sobre as nossas vidas. Irmãos, Pastor Roberto, eu entendo que é difícil ministrar aqui, porque tem um peso de responsabilidade, um peso de glória tão grande. Mas eu quero te dizer que hoje o Senhor marcou um encontro contigo. Eu não sei qual foi o problema. Como eu falei no início, eu não sei o que você teve que deixar para trás. Porque enquanto eu estava ali, o Senhor ministrava no meu coração. Quando a Isa cantava o louvor, eu estou deixando tudo, eu estou perdendo tudo por amor a Ele. Será que isso é uma verdade na sua vida? Será que você está deixando mesmo tudo por Ele? Porque deixa eu te falar, deixar por Ele dói. Eu não vou ser menino e dizer que não dói. É renúncia, irmão, dói.
às vezes é algum relacionamento, às vezes é uma porta de emprego que você está há anos. Aconteceu isso comigo, teve um dia que o Espírito Santo me incomodou, pastor Roberto. E eu tive que falar assim: a partir de hoje eu não minto mais para me vender nada. Isso doeu aonde, sabe? No meu bolso. Só que eu entendi que quem tem uma aliança com Deus, o céu ele respalda, o céu ele cuida. E o Senhor ministrou ao meu coração que todas as vezes que eu estiver no altar, assim como o Senhor profetizou, Ele está cuidando da minha casa. E é por isso que eu gosto de fazer isso aqui, como o Senhor falou, com fidelidade. E como eu disse, renunciar dói. Renunciar causa desconforto, irmão. Mas deixa eu te falar uma coisa. A renúncia tem um preço, mas ela também tem uma honra. E qual é a honra, Marcos? Vale a pena. Vale a pena. Eu vou repetir novamente: vale a pena. Ah, meu irmão, vale a pena você ser fiel a Ele. Vale a pena você não se corromper e permanecer fiel a Ele. Porque o Senhor está ministrando no meu coração que tem algumas pessoas aqui, pastor Roberto, que está perdendo dinheiro, que está perdendo amigos, que está perdendo familiares. Mas o Senhor diz: vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. E continue com o seu coração reto, íntegro, segundo ao Senhor, que você vai ver o que Deus ele vai fazer no meio da sua casa. Talvez muitos dos seus familiares viraram as costas para você, mas eu quero te dizer que o céu não. O Senhor ele está falando que debaixo de uma fidelidade o Senhor está abraçando alguém aqui. Ah, irmão, vale a pena. E eu volto para o texto, porque eu tenho que correr para me encerrar. A história é contada, é de uma mulher que perde o seu filho, ou seja, ela perde sua segurança. Ela perde tudo que ela tinha como base. Só que ela não imaginava que no meio de dor, de sofrimento, seria o dia que ela teria um encontro com o Mestre. E como eu falei no início, irmão, você pode estar debaixo da pior dor da sua vida. O dia que você tiver um encontro com Ele, o dia que o céu decidir responder a sua oração, essa dor que você tem enfrentado não vai ser nada comparado à glória que Ele tem reservado sobre a sua vida. Porque essa mulher, ela está enterrando, ela está indo achando que vai enterrar o seu filho. Só que no meio do caminho algo acontece. E é o que eu falei no início. É um encontro. Só que ela não vai encontrar qualquer pessoa. Ela não vai encontrar um namoradinho no shopping. Ela não vai encontrar a amiga da faculdade. Ela não vai encontrar aquele amigo que você não viu há anos. Essa mulher, ela está saindo de casa sem entender que ela está indo ter um encontro com o Mestre, com Jesus. E talvez, ao vir nessa noite, você até veio sem expectativas, dizendo: é mais um culto, é mais uma quarta profética. E você está aí, mas veio com a cabeça no problema. Irmão, porque não tem como você estar debaixo de um problema desse e não pensar. Só que eu tento fazer uma coisa todas as vezes que eu entro aqui. Eu tento deixar tudo lá fora, entregar o meu melhor, a minha melhor adoração para Ele. E talvez nessa noite você até chegou aqui pensando no problema. Só que ao entrar aquelas portas, deixando o problema para lá e focando os olhos em Jesus, eu quero te dizer que o céu ele tem resposta para a sua vida hoje. Porque quando ela tem um encontro com Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus ele para aqueles que estavam carregando o caixão, Ele vai tocar no caixão e o menino ele vai se levantar. Engraçado que ele se levanta e já começa a falar. E Jesus ele vai entregar o menino para sua mãe. Irmãos, não sei se você entendeu, mas eu estou pregando sobre um milagre aqui que era impossível. Nada do que ela fizesse traria o filho dela de volta. Eu quero que você entenda que talvez ao ministrar e talvez ao ouvir você está indagando
Marcos, mas você não tem ideia do problema que eu estou enfrentando lá em casa. Deixa eu te falar, não é nada que é maior do que o nosso mestre. Não há nome maior do que o nome de Jesus. Irmão, ao preparar a mensagem, eu confesso que eu queria falar sobre outra coisa. Só que o mensageiro, ele não fala daquilo que ele quer, ele fala daquilo que o céu manda e autoriza. Até confesso que a mensagem de hoje que eu tinha preparado era um pouco dura, mas o Senhor falou assim, não, hoje é uma noite de resposta. Hoje é uma noite que eu quero que o meu povo entenda que eu tenho respostas, porque tem milagre chegando aí. Não vou repetir, se tiver alguém que acredita nessa palavra e recebe essa palavra, levanta a mão porque eu vou profetizar, tem milagre chegando aí. Se prepare para fazer o culto de ação de graça, subir e contar o testemunho, porque tem milagre sendo gerado aí. Porque você não vem uma noite qualquer, você vem uma quarta profética. E o que muda da quarta profética é o pregador, não, é quem está na casa. E Jesus está na casa, e Ele está falando, tem milagre hoje aí. Tem milagre hoje aí. E eu já quero te convidar a ficar em pé nessa noite, porque o meu tempo já foi embora. Só que como eu falei, entenda, eu não vou quebrar a princípio, eu vou quebrar alguns protocolos. E eu não estou falando da casa, eu estou falando meu. Mas eu queria, com a permissão do meu apóstolo, eu queria fazer 2 convites nessa noite, posso? O primeiro convite é para você, que você entende assim, Marcos, eu entrei aqui nessa noite com a minha alma aflita. Eu entrei aqui nessa noite com um problema gigantesco que você nem tem ideia. Só que eu quero te dizer uma coisa. Antes de Jesus resolver a sua situação, o seu problema, Ele quer resolver você. E eu quero, se tiver algum corajoso, eu não vou me alongar porque o meu tempo já estourou. Mas eu quero fazer esse convite. E Deus já me mostrou uma pessoa, mas eu não vou falar nada, eu quero que essa pessoa venha. E eu vou convidar mais uma vez. E qual é o convite, Marcos? Você sabe que você precisa mudar o seu posicionamento diante do Senhor. Você tem que sair daqui carregando Jesus para sua casa. Você sabe que você tem um propósito com Deus, mas Deus, Ele não quer resolver esse problema sem antes resolver você. Então eu quero te convidar a vir, sair do seu lugar e tocar no altar, porque o Senhor, Ele quer renovar uma aliança com você. E se tiver um corajoso, uma corajosa, que tiver coragem de sair do seu lugar e tocar no altar, nós vamos orar pela sua vida. E o segundo convite é até para aqueles que estão dentro de casa. Eu sinto o peso da responsabilidade ao dizer isso aqui. É para os de casa também, porque só Deus sabe as guerras que você tem enfrentado lá. Só Deus sabe os problemas que você tem enfrentado lá. Só que o Senhor fala assim, vem ter um encontro comigo hoje, toca no altar. Quer uma mudança? Vem ter um encontro comigo hoje, toca no altar. Como eu falei, eu não sei qual é a dimensão do seu problema, mas se você tiver fé e decidir deixar o Senhor agir na sua vida e trabalhar na sua vida e tocar nesse altar, eu creio que o Senhor, Ele pode operar um grande milagre na sua vida. Eu acho que tem gente que não entendeu. Apóstolo, eu vou ser o primeiro a descer, porque eu saí de casa falando, Jesus, eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre. Se for uma causa na justiça, vem e toca no altar. Porque a Bíblia fala que Jesus, o nosso Deus, Ele é juiz. E há alguma causa impossível para o nosso Deus? Se uma porta de emprego que não surgiu, as portas estão fechadas, eu te convido, toca no altar. Se é o seu filho que está dando problema em casa e você tem enfrentado noite de guerra pela vida dele, eu te convido, toca no altar. O que não pode é você sair daqui sem ter um encontro com Ele e receber o seu milagre. Eu vou devolver o microfone, a equipe de louvor vai começar a louvar. E você tem liberdade para tocar no altar.